né, lá da região carbonífera aqui, do sul do estado de Santa Catarina, né, buscando aí a sua pré-candidatura, e com isso a gente dá bom dia. Seja bem-vindo, Irani Alberton Valentim, né? Irani Valentim Alberton Júnior, conhecido como Dr. Irani. Bom dia, meu amigo Tancredo, bom dia aos ouvintes da Rádio Litoral. Com grande satisfação que a gente retorna a casa, né, Tancredo? A cidade de Tubarão, que acolheu meu pai era professor aqui, amigo da família, aonde eu me criei, estudei sempre no Colégio São José, e o meu sonho era um dia trabalhar nesse hospital. Não deu certo, mas o coração, parte dele está aqui em Tubarão, né? Imagina. Assim dizendo. Uma coisa que a gente observa é que, além, claro, da sua área de medicina, mas também tinha um bom relacionamento, boas amizades aqui na cidade, né? A gente sempre trazia com carinho, né, a sua lembrança. Vai para Criciúma, em Criciúma tem muita gente daqui, Tubarão, que vai para ser atendido, como também gente lá da região de Orleans e Lauro Miller, também lá da sua terra natal de Orleans, do seu pai, também vai para Criciúma para ser atendido pelo Dr. Irani, né? A clínica lá em Criciúma, ela é multicidades, assim dizendo. Eu atendo bastante gente de Lauro Miller e Orleans, porque foi onde eu comecei a trabalhar, né? Em Tubarão eu também comecei a trabalhar junto da Provida numa época, e eu tenho muito vínculo de amizade, de escola, de criação, que a gente tem buscado nessa pré-campanha para se apresentar, né? Então isso facilita bastante a vivência que a gente teve aqui em Tubarão, está ajudando muito nessa caminhada, Tancredo. Bom, a gente observa uma coisa que o meio político, o seu pai era também uma pessoa do meio político, sempre trabalhava em assessoria de prefeitura, muita gente a gente lembra aí, além de professor, o Irani tinha uma característica forte política, que era o bom atendimento, né, o bom relacionamento, né? Você tem esse perfil que você herda dele, e isso lá em Criciúma você, né, começa a buscar já um espaço no meio político, né? Foi candidato a vereador, né, e na época pelo PSDB, depois no PP foi candidato a vice-prefeito, né? Também um feito, claro, o médico tem a profissão dele, é uma profissão que também diz muito respeito com relação à política, porque atende a qualidade das pessoas, atende as pessoas, né? E acredito que esse perfil você traz agora, nessa um pouquinho de experiência lá de candidatura no legislativo, de vereador, depois no executivo, de candidato a vice-prefeito, de conhecer um pouco mais, né, do meio político, da cidade e da região. Isso fortalece a sua candidatura. Sim, só um detalhe, Tancredo. Meu pai era a ficha número 1 do PP em Tubarão. E faleceu sendo o número 1, a ficha número 1 de filiação do PP. E isso trouxe essa convivência com o partido, que eu me lembro que eu tinha 14, 12 anos, fiscal do partido nas eleições manuais ainda, de apuração. Sim, manual. Eu participava. Então tu acaba convivendo com uma coisa que te ensinou a participar, né? Isso trouxe bastante raiz, e a educação era que nós construíamos, né, bastante coisas para a cidade. A política traz isso. E ele foi sempre um braço direito do Dr. Imoto Ferschut, ele trabalhou na prefeitura há muito tempo, além de ser professor de matemática, como eu sou júnior, de vez em quando eu encontro aluno dele, teu pai obrigou eu a aprender matemática, senão não tinha jeito. Mas aquele jeito dele que eu até resgato aquela paixão do professor, né? Que ele gostava de ensinar, né? Ele gostava. E ele tinha muito respeito pelos alunos, né? Isso. Os alunos por ele, né? Naquela nossa época, o professor era talvez, às vezes até o primeiro pai, porque ele que dava, além de tu ter que cumprir o que ele determinava, também te levava para o caminho correto, né? Bacana, isso aí é importante a gente ter esse teu perfil. Então tu já tem aí, né, essa bagagem já de candidaturas, e agora nessa sua pré-candidatura de deputado estadual. Uma coisa que a gente observa, a tua candidatura tem 2 candidaturas no sul do estado do PP, né? Tem o PP Colasso aqui em Tubarão, e a sua
que é aqui na Murel, e a sua na REC ali, que é... E lá na região, Lá no na extremo, MESC tem mais um também. tem mais um? O partido se organizou em torno de uma candidatura por região, que a gente fala, que é errado, né? A gente fala lá na Vale do Itajaí, pega todas as cidades. Lá no norte, pega Joinville e todas as cidades. Aqui no sul parece que nós estava até comentando fora do ar, que a gente se divide, né? Nós temos que se unir e fortalecer o sul. Então a gente tem 3 candidatos de cada região, junto com o Zé Milton Schaeffer como deputado federal, o PP. Correto. Só que a gente tem que buscar, nós temos um ativo, se o Partido Progressista votar nos candidatos do Partido Progressista, ele elege os 3 candidatos. Nós temos votação para eleger os 3 candidatos só com os votos do PP na última eleição. Esses números tu tem, né? Sim. Tem isso aí. Eu sempre digo, a política não é só a questão do relacionamento, da equipe, da organização. A política também é matemática. Tu tem que trabalhar com números para saber aonde tu vai desenvolver o teu trabalho, onde tu vai, né, acionar melhor todo o seu potencial para chegar, né? E hoje o partido tem 3 deputados, né? E vão repetir ou tem intenção de aumentar as cadeiras? O Zé Milton vai sair a federal. Aí hoje tem 3, mas já sobra uma vaga. Sobra uma. A pretensão do partido com os cálculos é de fazer de 5 a 6 candidatos. Porque agora o partido virou uma federação, junto com a União Brasil. Né? Certo. E aí vai fortalecer o número de votos. Então a tendência é de fazer de 5 a 7 candidatos até. Até porque a União Brasil tem 3 hoje também. Então, atualmente tem 6, né? Então pode 6. chegar. Pode repetir. Pode repetir os 6, Ou pode aumentar também, né? Nós estamos nessa empreitada de resgatar o voto partidário. Porque, eu não sei se foi ontem que o PMDB fez 60 anos de fundação, né? Teve uma homenagem na Assembleia Legislativa. Uma homenagem e tal. E todos os partidos que a gente tem hoje vieram desses 2 partidos, né, Tancredo? Vieram do PP e do PMDB. Então tem muito voto raiz partidário ainda. Tanto que o partido, na última estatística, o Amin lá na região, lá da REC, em Criciúma, por exemplo, fez 18 mil votos. E o partido fez 6 mil, 7 mil para vereador. Então tem voto que tem que se resgatar que são partidários. Só que falta identificação com o partido, né? E é isso que a gente está tentando buscar nas 3 regiões. Nós temos 3 coordenações. A coordenação lá da REC é o Arnaldo Lodé, depois eu queria que ele vai estar conosco. Lá na AMESC é o doutor Pedro Rovares, que é um advogado, um cara fantástico. E aqui na região de Tubarão, tu deve conhecer o nosso amigo Jefferson Brunato, que é um amigo lá de infância, que a gente conviveu muito lá na adolescência lá. Então a gente tem um vínculo de amizade muito grande e ele está dando um suporte muito grande para a nossa pré-candidatura aqui na região da Murel. Ali na região de Criciúma, então fica com... Quem é que está coordenando ali? É o Lodete. O Lodete, ele que está... O Arnaldo, o Cumim está dando mão. Não, eu sei, ali na região carbonífera. Lá no extremo sul, quem é que está coordenando? É o doutor Pedro Rovares. O Pedro Rovares. É um advogado que trabalha com questões públicas e auxilia muitas prefeituras. Isso é importante, né? Nessas 3 coordenações, tu tem o coordenador geral aí, que é o Arnaldo, né? O Arnaldo que é o... O Arnaldinho manda chuva aí. É o ponta de flecha. Bom dia, Arnaldo, seja bem-vindo. O Arnaldo que já foi candidato a prefeito, tem uma vida política também bem estruturada. Dá uma erguidinha isso aí para a gente pegar. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tancredo, bom dia aos ouvintes da Rádio Litoral. É um prazer estar aqui acompanhando o nosso pré-candidato, Dr. Enel Berton, um cidadão que se formou como homem aqui em Tubarão, depois se formou na Universidade de Florianópolis como profissional médico. E nós tivemos a grata satisfação de ter ele lá na região carbonífera, ajudando todos os nossos amigos lá e pacientes da região, que é onde ele tem feito um belo trabalho. E temos certeza que ele tem uma candidatura extremamente viável e que nós, com a ajuda das pessoas que conhecem ele, que trabalham com ele, que sabem da idoneidade, do tipo de cidadão que ele é e aquilo que ele defende, vai ajudar a levá-lo à Assembleia Legislativa no dia 4 de outubro.
Bom, teve uma reunião recente do José Milton Schaefer, que é um pré-candidato a federal, que hoje é estadual, e junto com o doutor Irani fizeram uma reunião. Teve lá uma explanação da coordenação, né, do trabalho, como é que está a organização, né, e a estruturação dessa pré-campanha. Muito bom, a gente tem os nossos coordenadores de região que estão nos ajudando bastante. Nós já temos praticamente todas as cidades cobertas já com pessoas trabalhando efetivamente com o Dr. Irani. Nós acreditamos que até o final do mês de junho, esse mês corrente agora, nós já seremos com isso tudo solucionado. Algumas cidades ainda falta completar essa parte de pessoas, cabos eleitorais ajudando, mas está indo bem. Nós também temos um trabalho muito bom do Dr. Irani pelo trabalho que ele fez lá na época da formatura dele como coordenador de formatura da medicina, onde ele agregou 33 amigos de peito e hoje esses amigos estão ajudando ele em Blumenau, em Pinhalzinho, em Camboriú, em Joinville, em Chapecó e assim diversas cidades, Lages, diversas cidades onde essas pessoas hoje trabalham, estão ajudando o Dr. Irani, e isso dá um alento muito grande para nós e uma certeza de que isso terá um resultado positivo no dia 4 de outubro. Isso é importante, né? Fazer o lastro, né, de lideranças no Estado. Doutor Irani, e a expectativa é o quê? De buscar quantos votos para poder ter chance de chegada? Porque todo mundo começa a analisar, põe na ponta da caneta, olha, nós temos hoje 6, 3 aqui, 3 lá, a federação das 6, né, o do União Progressista, que é a federação entre o Partido Progressista e o União Brasil, tem 6, tem um que sai federal, sobrou 5, e dá para chegar a 6, dá para chegar a 7. Quantos votos, mais ou menos, vocês calculam para poder ter chance de chegar ali entre os 6? Falando em números, a gente precisa ter uma expectativa que o Arnaldo, que entende bastante disso, projetou. A gente precisa em torno de 35 mil votos, 36 mil votos. Para poder competir lá pela 5ª vaga, 6ª vaga, entendeu? Muito então forte o time, forte, né? Muito muita forte, gente forte, né? É bastante voto, né, Tancredo? É uma coisa fácil? Não é fácil, mas não é impossível. A gente tem construído a todo dia com a nossa agenda uma crescente nisso. E o que vai render de voto, a gente vai ver lá no dia 4, porque o trabalho meu como médico foi sempre humano, agregador. A gente fez muito vínculo de amizade em todas as cidades que a gente trabalhou. Eu trabalhei em Lauro Miller, Olhães, Criciúma, Forquilinha, trabalhei em Tubarão, boa época também. Então, assim, a gente criou sempre vínculo de amizade e um trabalho sempre humano, né? Sempre ouvindo, assim, aquela história que tu conheceu o meu pai e ensinou, né? Sempre com educação, sempre com parcimônia e ouvindo a dor do paciente, né? E tem paciente desses que se apega no médico de um jeito como se fosse uma referência, né? Eu não mudo o meu médico, antes de tomar qualquer atitude, eu vou lá conversar com o meu médico, e é esse relacionamento que também fortalece, né? Todo serviço bem prestado rende dividendos políticos, né? Claro. Então, assim, lá em Lauro Miller vem gente consultar perguntando qual é o médico que opera a perna. Sim, mas eu não faço esse tipo de serviço. Não, mas eu quero saber a sua opinião, porque eu confio. Eles marcam consulta para perguntar quem vai, cara. Olha a confiança, né? Então, nós fizemos lá um serviço muito grande lá em Lauro Miller. Pegamos aquele hospital fechado, não sei se... Lembro. André mora lá, contou para ti as histórias, né? Virei secretário de saúde lá, fizemos um milagre com uma arrecadação de 10 mil por mês, cara. 10 mil mês tinha para fazer saúde pública e nós fazíamos 60 cirurgias lá por mês. 60 cirurgias, tudo SUS. Então, esse vínculo criou um dividendo político até então, né? A gente subiu a serra agora, chegamos lá, tinha gente operada há 30 anos. Doutor, o senhor fez a cirurgia em mim. Encontramos lá vendendo pinhão, lá na barraca, fomos comprar pinhão, parou um carro. Não, o senhor fez a cirurgia em mim. Olha como a gente tem serviço prestado e nem imagina, né? Isso aí dá para resgatar boa parte dele, não dá para resgatar tudo, mas tem boa parte dele dá para resgatar, né? Isso é importante. Agora 8 horas e 48 minutos, nós vamos no intervalo comercial para fazer o último bloco da segunda edição do Jornal Litoral, que depois entra Almir Rogério com a região dos lagos. Está nos acompanhando também aqui a Kênia, né? Quem foi que marcou a entrevista aqui conosco? Tem aqui o Wilson Floresbal, que é técnico de futebol
Conheci muito o pai desse médico, mas ele eu não lembro. Eu conheci o Irani. O Irani sempre arrumou, né, sempre estrutura para a gente no esporte. Ele é uma pessoa muito atenciosa. Tem aqui o Sargento Esmeraldino também colocando bom dia. Lembro do médico, já atendeu minha esposa. Tem aqui também o Vilmar, né, parabenizando pela entrevista. É bom a gente ter pessoas que se identifiquem com a população. A Edelsa também mandando um abraço aqui, parabenizando pela entrevista. O Mangueirinha, que é do Cavaquinho de Ouro, né? Aliás, ele mandou para mim, depois aqui eu vou estar passando para o pessoal, um convite aqui, que aí começa as festas juninas e eles tocam aí, e ele está, né, sempre aqui nos acompanhando. Também aqui o Bena, estou no 6º semestre de medicina, sou de Orleans, nasci de Lauro Miller e depois Orleans. Casado com a filha do Souveni da Bó. Tá fazendo medicina. A Lara, casada, esposa da Lara, foi tá aqui. Minha afilhada de baile de debutantes. Tá aí. Então, o padrinho tá na hora de resgatar. Até isso vale na eleição, né? Tem que resgatar, né? Tá o Samuca aqui também acompanhando. Tá aqui o assessor do governador Jorginho Melo, o João Fernandes, o ex-vereador, também nos acompanhando. Obrigado pela audiência. Tem aqui também o Cláudio do Raio X, ex-vereador aqui em Bituba, também acompanhando a entrevista. Parabéns, Tancredo, pelo programa. É isso aí, tem que trazer gente para a gente conhecer. Tem aqui também o Fábio, aqui de Gravatal, mandando um abraço, parabenizando pela entrevista, também bacana. Está aqui o Antônio Gazola dizendo, olha, bom a gente lembrar, né, de pessoas com referência aqui da cidade. Também o Lucas mandando um abraço aqui. O Lucas aqui de Capivari de Baixo mandando um abraço. Também o Márcio aqui de Pedras Grandes, né? Eu conheço o médico, meu pai já consultou com ele, boa pessoa. A Dani também aqui, a Dani é de Jaguaruna, botando aqui na boa entrevista. Candidato tem que se dar bem com a população, conhecer o povo, não está certo. O Eduardo também, Rigotti, nos acompanhando aqui. O Eduardo Rigotti, que hoje preside o Tubarão Futsal, que em Tubarão também acompanha sempre a nossa programação, que obrigado. Também, deixa eu ver, a Lara também está nos acompanhando. Valeu, Lara, aí, ó, teu padrinho está aqui falando. A Beverly também acompanhando agora, né, no rádio. O Matheus aqui de Pedras Grandes também. Matheus dizendo, olha, o Tancredo, nós temos que pensar no crescimento geral. O Sul é uma única região. Tá? É isso aí. Ó. É comum que a gente estava conversando aqui, né? O Décio também, aqui de Capivari de Baixo, mandando um abraço, Tancredo. O Décio aqui do Santo André, da comunidade de Santo André. Um abraço aí. Do teu trabalho aí, a questão. A gente está falando da escola aqui, de um trabalho que eu fiz aqui da questão ambiental, lá da escola deles, bacana. Né, também nos acompanhando o Alano mandando um abraço aqui, Tancredo, parabéns pela entrevista. Também acompanhando aqui conosco o Vitor César Paris, ele que, né, aposentado aqui da prefeitura já trabalhou em Tubarão, da prefeitura de Tubarão, depois foi para a prefeitura de Capivari de Baixo. Um abraço aí, Vitor, conterrâneo nosso lá de Lauro Miller, ele também, a mãe dele aqui, nos acompanha. O Diego também nos acompanhando aqui, mandando um abraço. Ele ali, bastante gente aqui, ó. Tá chovendo forte, aqui, ó. Tá chovendo. A audiência tá forte. Não, a audiência, parabéns, né? a audiência é forte e a participação também. A gente tem muita gente que tem assim um carinho. A Lila também aqui mandando um abraço, parabenizando. A Heloísa, o Marquinho, o Diego. Não dá para tem o Fabiano também mandando um abraço aqui. O Maurício, o Ricardo. Doutor Ricardo, lá de Orleans. Ele sempre acompanha o nosso programa aqui, né? Um abraço aí, Ricardo. Vai longe, né? O William vai, porque a gente pega essa parte aqui litorânea de Paulo Lopes a Passo de Torres, nós pegamos todos os municípios e municípios intermediários da Serra. Que aí tu contempla Sangão, Pedras Grandes, 13 de Maio, Gravatal, Armazém, São Martinho, essa orla aqui, a gente
pega bem aqui, graças a Deus. A Alessandra também, aqui de Laguna, mandando um abraço. Parabéns, Tancredo, pela programação. E a Sirene, aqui por último, aqui do Pantanal. Tancredo, não resolveram o problema das comportas aqui ainda? Eu acho que já botaram as comportas lá, que está todo mundo ressabiado com essa questão do El Ninho. E a gente, né, nossa região aqui é muito afetada quando chove demais, tem alagamento e transbordamento do rio aí. O pessoal está tudo ligado nisso, né? Então aqui também, por último, aqui a Paula, mandando um abraço aqui. Muita gente participando aqui, né, do programa e mandando um abraço aí para você. Né? Quiser retribuir o abraço. Agradeço a todos o abraço e a lembrança. E é bem isso que a Dani falou de Jaguaruna, parece, né? A gente tem que saber o que a população precisa, né? E o meu consultório como médico, Tancredo, a gente acaba ouvindo 5 minutos a consulta e 15 ou 20 de conversa. E as doenças, Tancredo, vêm muito além das dores do corpo, vem desse convívio social que a gente tem hoje com dificuldades, a saúde mental hoje está um problema muito grande, né? Tu não tem uma socialização. Recentemente a OMS lançou um estudo dizendo que a doença atual é a solidão, tá querido? Olha, solidão. A solidão te leva a engordar, que tu come, a usar drogas, a ter compulsão, suicídio, aumenta muito o índice de suicídio, e a nossa população está muito solitária nesse sentido, porque o relacionamento humano está cada vez mais complicado, né? A gente se dá bem, né? Doutor Irani, como pré-candidato, qual é a bandeira que tu vai erguer e trazendo nessa pré-candidatura? Porque as convenções acontecem de 20 de julho a 5 de agosto para definição dos nomes e as coligações, né? Os nomes dos pré-candidatos que vão oficializar como candidato. Mas qual seria assim uma ou duas ou três, se você tem alguma dessas referências que você vai buscar através dela o seu voto? Eu não podia fugir de duas bandeiras, né? Uma é a educação, que o meu pai foi professor. Eu vi a transformação desses 50 anos de como ele dava aula, como ele era respeitado. Hoje eu atendo professor que apanhou de aluno. Apanhou de olho roxo, tá querendo? Meu Deus, quando entrou no consultório, o que é isso aí? Não, eu apanhei de um aluno. Nossa, meu pai, se visse aquilo ali, eu acho que não cabe, porque a gente tinha um respeito gigantesco pelo professor, a gente era o segundo pai, como tu falou, né? E não sei o que está acontecendo, que a gente tem que resgatar, através de políticas públicas, a identidade de professor, o respeito, a capacitação, não é só salário, né? A gente vê o salário ruim, mas a gente tem que se dar o respeito e ser respeitado. Então, vamos lutar para humanizar também essa questão de resgatar o respeito pela educação. Não é só escola boa, né? Isso. Não é só escola com ar-condicionado, não é só isso, né? Nós temos que capacitar hoje, parece ser até ilusório, mas o pai do aluno, né? O pai do aluno, na época atrás, ele ficava do lado do professor. Hoje ele é contra o professor. E o professor, ele vai ensinar, ele faz parte, lógico, da educação. Mas quem educa é a família, né? Claro. Quem educa é a família. A responsabilidade da educação é da família. Outra coisa bem questionável, essa inclusão da maneira que está sendo feita. Tem que se estudar bem para não incluir e desincluir o resto lá da sala de aula, né? Isso aí tem que se estudar bem. E outra coisa é a humanização da saúde, né? Hoje a saúde, tu consulta com o médico e opera com outro médico que nem sabe quem é. Hoje a referência das internações pelo SUS, né? Que o SUS é um sistema filosófico, pela filosofia é fantástico. Só que na prática se aplica muito valor em coisa que não tem resolução, né? Quem sabe a gente economiza num lado para priorizar outros lados, né? Da saúde, né? E a gente vai tentar, através de estudo e políticas públicas, amenizar essa dificuldade com cirurgias. Acredito que acesso... Hoje, há 30 anos atrás, tu queria um médico, tu ia no hospital, né? Hoje tem médico em tudo quanto é bairro. Eu não sei quantos. Aqui em Tubarão deve ter mais de 40 postos de saúde. São 28 ou 32 postos, né? Quase então. É em torno de 30 postos de saúde. Tu quer um médico, está a menos de 1 quilômetro da tua casa. Então, não é isso que está precisando. Nós temos que ser resolutivo
na ação da saúde. Que eu acredito que seja essa a dificuldade que a gente tem. Não é a quantidade, é a qualidade, né? Isso, qualidade, humanização, né, cara? Tem que aproximar o médico do SUS e atender bem. Não é porque é SUS que tem que atender mal. Não pode. As faculdades têm que ensinar o médico a ser médico, não a ganhar dinheiro só, né? Eu vejo hoje que não tem assim, eu não sei se... Na minha época, quando eu me formei, tinha 100 formandos por ano em Santa Catarina. 100. Isso há 33 anos atrás. Hoje são em torno de 2.700 anos. Ah, é bom isso? Claro que é bom, né? Mas tem o lado que dificulta a profissão do médico, porque está se banalizando muito a profissão médica, né? Então, isso também é uma das bandeiras. Então, educação e saúde. Agora, falar um pouquinho, porque já estamos com o nosso tempo estourando, sobre a questão da pré-candidatura, né, porque hoje ele é senador, da pré-candidatura do Espiridião Amin. A gente sabe do bom relacionamento que tu tens com ele, o carinho e o respeito, né? Nesse posicionamento aí, porque existe aí uma movimentação, né, de uma possível coligação do Partido Progressista, né, junto com a União Brasil, que é União Progressista, que é a federação, para estar junto com o PSD, João Rodrigues na cabeça, né, como candidato a governador, e o MDB com a possível candidatura de vice, porque não definiu nada ainda, está essa indefinição, né, até o próprio governador Jorginho Melo também não define ainda, né, todas, porque não tem os partidos, né? Nessa questão, nesse somatório, nessa divisão, o que é que tu acha do posicionamento do Espiridião? Ou daqui a pouco vai sair com uma chapa solo, né, de senador? O que é que tu acha que é importante no meio para te poder ter como âncora na questão política? Sim, eu vou te contar a realidade do que aconteceu. Nós fizemos uma reunião com todo o partido e 95% do partido progressista de Santa Catarina apoia Jorginho Melo. O Amin não teceu opinião lá na reunião. Não teceu. Então ele deixou nós assim flutuando, o que ele quer, o que ele não quer. Depois ele decidiu por apoiar o PSD. Só que, teoricamente, todo o partido está junto com o Jorginho Melo. Eu não sei o que vai nesse desenrolar e o que se passa na mente dele, né? O que eu acho agora? O que eu acho é que ele é o melhor senador do Brasil, ele é uma identidade partidária dentro do Partido Progressista, ele é uma grande figura política que não depende só do partido, depende do trabalho dele prestado. E eu penso que ele devia fazer uma carreira solo, porque o senador pode apoiar um ou outro, mas depende dele. Então, todo o serviço prestado e a coerência da fala dele lá no Senado, e a gente tem visto ele ser combativo nessas ações que a gente está vendo que é ilegal, não sendo atacado, né? Ele não tem, como se, assim dizendo, o rabo preso. Então ele tem a identidade de Santa Catarina. Claro que tem dois lados, que quem vota lá na esquerda vota e quem vota lá na direita vota. Ele é um centrão, mas ele tem voto sobrando em Santa Catarina para se eleger entre um dos dois senadores. Só que não sei se é pela emoção dele, que ele era o candidato até então do governador, e aí entrou um outro de fora, que eu penso que a população não recebeu de braços abertos um candidato lá do Rio de Janeiro, né? E eu penso que ele vai fazer uma trajetória fantástica, vai ser muito bem votado, e independente de quem ele apoiar ou não, tem muita coisa para acontecer. O próprio governador disse, nós estamos namorando, não estamos casados ainda. Então pode ser que mude essas falas, essas coligações, né? Mas em detrimento disso, nós vamos apoiar o Jorginho Melo e o senador Amin. Não tem como. Isso já boa parte dos prefeitos, os deputados também estão nessa direção. Aqui no Sul, Zé Milton Schaeffer e o PP Colasso, né? Todos atualmente eles são deputados estaduais. O PP busca a reeleição na sua pré-candidatura e o José Milton Schaeffer busca de federal também numa pré-candidatura. Está praticamente quase que definido, né, o posicionamento deles. Mas isso é importante, né, o pessoal conhecer o perfil
E já deu para ver que tu também não é daquele mureiro, tu também tem um posicionamento, isso é importante. Na política, né, o pré-candidato também tem esse posicionamento. Estamos encerrando a entrevista, a gente deixa aí os microfones da Rádio Litoral à sua disposição para as considerações finais. A gente sempre lembra aqui os candidatos que nós estamos numa fase de pré-candidatura, não pode pedir o voto, como também a gente não fala sobre as ações definitivas, né, de pré-candidatura que induza ao voto. Aí depois, no dia 5, né, de agosto, depois da convenção, nós vamos estar conversando contigo aqui, se assim Deus permitir, como já candidato, né, dentro da junção, da conjuntura que for construída até a convenção, né, se o partido vai ficar solo, ou se vai estar coligado, enfim, a gente vai estar aqui conversando. Primeiro, também passar para o Arnaldo deixar um alô aí para o pessoal, para a gente estar fechando também essa entrevista. E sempre é importante o coordenador é uma figura importante dentro do processo. Eu trabalho em coordenação de campanha, eu sei disso. Às vezes é mais importante dentro do processo do que o próprio candidato. O candidato tem que ter uma linha, mas o coordenador de campanha dá a linha. Quem vai seguir a linha é o candidato, mas quem dá a linha é o coordenador pelo estudo, né, Arnaldo? É importante essa sua responsabilidade também, né? Ok, isso é uma missão que é muito boa de se fazer quando a gente tem um candidato que segue a linha e faz o trabalho conforme a coordenação determina, não só o coordenador, como toda a equipe da coordenação. Eu queria colocar para vocês que hoje nós temos um candidato que segue, que é um candidato que é bom de trabalhar, leve, tem um conhecimento amplo na região sul e está nos surpreendendo cada dia mais com a desenvoltura e com o trabalho que ele vem fazendo e a vontade de trabalhar. É uma pessoa que trabalha no consultório dele das 6 da manhã até as 14 horas e depois sai nos municípios da região para fazer essa pré-campanha. Tá? Agradeço aí a você, Tancredo, parabéns pela tua rádio, parabéns pela tua audiência, tá? A toda a Rádio Litoral, o pessoal técnico aí também agradeço e estamos juntos aí. Esperamos o mais breve possível voltar aqui ele já como candidato oficial para a gente ter essa oportunidade que você está nos dando hoje novamente. Ok. Né, para o pessoal que não conhece, que é o Arnaldo Lodetti, né? Já foi candidato a prefeito, já, né, tem uma vida política aqui no Sul também bem notória. E agradecendo aí, professor Irani, deixamos aí os microfones à disposição. Obrigado, amigo Tancredo, obrigado aos ouvintes da Rádio Litoral. A rádio é importante para a gente divulgar o nome como pré-candidato. Eu agradeço esse espaço. Vamos retornar como candidato mesmo lá, depois do dia 5 de agosto. E aí a conversa vai ser outra. A conversa vai ser outra, tá certo. Um abraço. É um saudosismo lembrar das conversas que nós tínhamos com meu pai. Isso. É muito bom voltar à cidade que a gente cresceu e se criou. Tá bom. Obrigado por essa oportunidade. Opa, nós que agradecemos a sua vinda de Criciúma aqui.